O gráfico de alinhamento por votação mostra com que frequência o parlamentar selecionado, no caso Adolfo Viana, votou igual aos nossos parlamentares, com a Tabata e com o Felipe, nas votações nominais em plenário. Então, o parlamentar ele pode ter votado igual 0% das vezes até 100% das vezes, aqui, de acordo com essa escala. A posição onde se encontra o parlamentar é indicada por essa linha grossa vermelha, ou seja, o parlamentar aqui selecionado votou 62,5% das vezes, é igual a Tabata nesse tema cidades e terras. Você tem um gráfico para cada tema diferente. Esses números, eles indicam algumas coisas. Então, o número entre parênteses preto indica o número de votações utilizadas para calcular o alinhamento. O número azul indica a posição no ranking dos mais alinhados na qual esse parlamentar se encontra. Então, no caso, ele está em 40º lugar, ou seja, um parlamentar frente aos 500 deputados, é um parlamentar razoavelmente bem posicionado em termos de alinhamento nesse tema. E aqui encontra a posição dessa linha vermelha em texto, então 62,5%. Essa faixa aqui vermelha indica como que, dentro de suposições estatísticas de que as votações no passado são representativas das votações no futuro, dos temas que vão ser votados, a gente espera uma variação no alinhamento entre eles, nas próximas 40 votações, que pode estar oscilando tipicamente dentro desse intervalo. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas essa faixa aqui te dá uma ideia de qual seria a variação para votações futuras em termos de alinhamento. Essa parte azul do gráfico indica como que todos os parlamentares, como que os 500 parlamentares, deputados, se distribuem em termos de alinhamento com a Tabata, aqui no caso, né? Então, o menor alinhamento é dado por essa barra aqui da esquerda, ele está em um pouco menos de 10%, e o maior alinhamento que a gente consegue enxergar aqui, entre os parlamentares, está em 85%, aproximadamente. Essa distribuição foi calculada ignorando os parlamentares suplentes, por exemplo, que tem poucas votações, para evitar que tivesse números medidas baseadas em poucas votações. Então, essa distribuição não inclui todos os parlamentares, inclui a maioria deles. Então, essa distribuição vai do menor possível alinhamento até o maior alinhamento, e a grossura dessa faixa indica quantos parlamentares se encontram naquela posição de alinhamento, né? Então, aqui, como a faixa é muito estreita, você tem provavelmente apenas um parlamentar, e aqui ela começa a dar uma engordada, você começa a ter mais parlamentares com essa quantidade de alinhamento, e boa parte dos parlamentares se encontram aqui numa faixa de 40% a 50% de alinhamento com a Tabata nesse tema. E novamente você começa a cair a quantidade de parlamentares, sobrando muito poucos com mais alinhamento do que aqui uns 70%. Né? Por isso que, por exemplo, você pode ver a posição aqui da linha vermelha, tem uma grande massa aqui de parlamentares à esquerda, então ele está bem posicionado, está em 40º lugar, frente a 500 deputados.